Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tal Bruno Ayub, mais conhecido aqui no Brasil como Monark. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujat Medunet Yerhenu. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas Ayub em árabe é Jó, aquele personagem a quem Deus tirou tudo e deixou na absoluta miséria e, enfim, toda aquela história que é contada na Bíblia. Chega a ser irônico e até simbólico, né? Porque é exatamente o que aconteceu com o Monark. Eu não conhecia muito bem o Monark, eu nunca parei assim, eu não sou de acompanhar influencer, esse tipo de coisa, eu simplesmente não tenho tempo para isso. Mas a verdade é que ele foi uma das mentes ali por trás do Flow, né, que cresceu e acabou se tornando o maior podcast do Brasil, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza se é hoje, mas na época, no passado, já foi, né? E parece que ele tem ascendência libanesa, né? E daí o nome Ayub, porque eu não trouxe essa analogia no início do vídeo por acaso, é porque, de fato, na história bíblica, né, Deus abençoa o Jó, depois para testar a fé dele, tira tudo dele, né? E chega a ser sintomático quanto isso, de fato, é convergente com a própria história dele. Porque parece que ele era um jovem ali lá no início do YouTube, ali em 2010, 2012, que fazia vídeos daquele joguinho de Minecraft, né? Em função disso, ele ganhou fama e ele acabou conhecendo o Igor, que era outra mente ali por trás do Flow, né? E acabou que eles surfaram esta onda do crescimento, do surgimento da internet, de forma que eles surfaram essa proa aí, essa tendência, se posicionaram, né, de uma maneira muito estratégica e acabou que eles se tornaram aí, já foi o maior podcast do Brasil. Só que talvez você não conheça ele, talvez não tivesse ouvido o Flow. Eu achava o Flow legal por uma razão muito simples. Eu acho que a personalidade do Igor e do Monark meio que uma acabava compensando a outra. Porque o Igor é um cara mais pé no chão, que conduzia mais a conversa em um sentido mais pé no chão, né? Enquanto o Monark era despirocado e às vezes jogava uma ideia lá, falava uma coisa e a conversa tomava um rumo completamente caótico. E era isso que eu acho que tornava o Flow tão interessante, né? O problema é que, assim, ele nunca escondeu isso de ninguém, né? Ele era um usuário de certas drogas, certos entorpecentes. E acabou que em um determinado episódio, eu não lembro qual, veio isto à tona, de uma certa... Estava se discutindo, né, a ideia de liberdade de expressão. Calhou dele dizer que defendia o direito de que as pessoas pudessem, inclusive, não somente defender essa ideia, mas fazer uma organização de um partido político em torno daquela ideologia, vamos chamar assim, de bigodismo, porque a plataforma aqui não gosta muito do termo, né? E de fato é uma ideologia nefasta e etc. Não vê que é o caso. Mas eu defendo 100% da ideia que o Monark defendeu, que é simplesmente o que acontece nos Estados Unidos, que é o direito à liberdade de expressão absoluta. Porque, veja, essa coisa de você achar que você vai impedir as pessoas de defenderem publicamente certas ideias só vai tornar, na verdade, essas ideias ainda mais perigosas, porque essas pessoas simplesmente vão continuar defendendo essas ideias, só que de uma maneira mais dissimulada e velada e etc. As pessoas, principalmente de esquerda, acham que podem simplesmente proibir certas coisas de existirem e isso vai automaticamente... você vai dar uma pincelada ali, uma canetada no papel, criar uma lei e automaticamente a realidade inteira vai se conformar à sua expectativa ou anseio da lei. Enfim, isso é uma estupidez monumental. Enfim, não vem ao caso isso aqui. Vem ao caso que, em função desse incidente, em função dele ter falado isso, ele estava meio chapado, né? Defender o direito de que as pessoas tivessem essa ideia e constituíssem uma organização política em torno dessa ideologia. Acabou que isso repercutiu muito mal. Ele foi vítima da maior campanha de cancelamento que talvez já tenha acometido aqui qualquer brasileiro, né? Ele foi literalmente linchado, ao ponto que
a situação dele ficou tão insustentável no Flow que ele foi meio que coagido a vender a parte dele para o Igor e se afastar do Flow. Até hoje, meio que o Flow arca com as consequências disso. E eu acho que, sobretudo, com o critério de qualidade, porque se tornou um podcast muito blasé. Como o Igor... Eu gosto do Igor, ele é legal, mas ele teve que ceder muito a muitas pessoas, a muitos poderes, vamos dizer assim. E o podcast ficou muito politicamente correto, ficou muito vaselina, ficou muito blasé, ficou aquela coisa muito insossa, sabe? Perdeu um pouco daquela dimensão de caos que o Monark dava pro podcast, né? Eu gosto do Monark, só que o ponto dele é que ele é um cara muito esperto, só que ele não é muito inteligente. Eu faço questão de explicar. Inteligência é ter cultura, é ter repertório, é ter, enfim, uma bagagem intelectual, é saber articular as ideias. O Monark nunca teve isso. Ele sempre foi um cara meio, sabe, abobado, etc. Mas o Monark sempre foi muito esperto. Ele tem uma capacidade, assim, de sacar certas ideias, certas coisas, que tornou ele, assim... eu acho que mesmo quando ele saiu e depois tentou tocar a ideia de um podcast meio autônomo, a coisa encaminhou por causa disso. Não é só porque ele adquiriu uma fama. A fama existe em função de um perfil dele, né? De uma característica que é muito própria dele, né? Enfim, acabou que por vicissitudes aí em função de tudo que ele fez, do que ele falou, ele não foi somente brutalmente cancelado, ele foi brutalmente perseguido. O Monark é o exemplo clássico de perseguição judicial que existe no país. A gente está vivendo uma situação que talvez nem na época da ditadura militar houve. Eu não vou entrar muito aqui nessa questão porque, enfim, pode acabar sobrando para mim. Mas a verdade é que a gente vive um ambiente de sistemática perseguição a certas pessoas e certas ideias, o que é sempre uma merda, é sempre um problema. Eu sou a favor da total liberdade de expressão, porque as pessoas têm direito de expressar o que elas são, porque de outra forma elas simplesmente vão ser personagens, vão ser hipócritas, e elas não vão deixar de pensar o que elas verdadeiramente pensam, elas simplesmente vão emular o discursinho politicamente correto, que é, no fundo, o que este sistema quer. Ele quer forçar uma conformidade social como existia no passado. E como já não é mais possível ser com a era da internet e da informação descentralizada. Vou fazer um vídeo especificamente sobre isso no futuro, de por que invariavelmente, por causa disto, as redes sociais vão ser brutalmente cerceadas, ao ponto que a gente nem vai poder mais chamar e reconhecer isso da forma como de fato é hoje. Porque o próprio sistema, conforme ele for ruindo, ele for colapsando, ele vai demandar mais controle. Mas enfim, isso é uma outra discussão. O Monark só é o símbolo perfeito de tudo isso que eu tô falando para vocês. E acabou que ele sofreu uma perseguição tão brutal, o dinheiro dele foi congelado na conta bancária, enfim, ele teve que sair do país. E ele meio que saiu para, talvez, eu não sei da vida dele, né? Talvez fosse o mais sensato a se fazer. Até porque esse período fora também foi bom para ele dar uma espairecida, né? Ver outras perspectivas e tal. Mas a verdade é que ele não se sentiu bem nos Estados Unidos, acabou voltando pro Brasil. E para ironia do destino, aconteceu muitas coisas muito curiosas, muito peculiares com o canal dele. E acabou que, enfim, ele simplesmente foi proibido de ter qualquer perfil. O YouTube tem uma política de quando você é meio que... quando você é bloqueado por qualquer motivo, ele não permite que você retorne mesmo com outro canal. Isso aconteceu com outras plataformas também. Enfim, uma coisa muito louca, uma coisa que simplesmente não tem precedentes, né, nessa história do país. Por que isso com o Monark, né? Por que tanto processo? Por que tanta perseguição judicial com um cara que é claramente sabe? Ele chega a ser meio abobalhado às vezes, assim. Assim, eu me questiono às vezes o quanto que é o QI dele, porque de fato ele faz coisas muito estúpidas, né? E o fato é que simplesmente não tem condição de você... não existe ninguém que sofreu o que ele sofreu na história do país, né? É um lixamento público que não tem precedentes. Mas por que isto acontece com o Monark? Por que ele foi tão perseguido? Por que tudo isso aconteceu? É uma aleatoriedade? É mera perseguição do Estado brasileiro? Não, tem muita gente sendo muito perseguida em função de outras coisas e outras opiniões, tanto quanto o Monark. O problema é que o Monark é um símbolo.
O monarca, ele se tornou um símbolo geracional. Ele se tornou uma pessoa tão influente que muitas pessoas se basilavam na opinião dele. Ele literalmente é um influenciador, na real acepção disso, de influenciador, né? Hoje a gente chama qualquer blogueirinha babaca aí que tira 79 fotos da própria cara no Instagram por dia de influenciadora, sendo que no máximo que essa mulher influencia é outras a comprarem maquiagem. O verdadeiro influenciador é quem faz o que o monarca fez, é quem gera debate público, quem determina e condiciona a opinião pública, enfim, o monarca é um verdadeiro influenciador. E foi por isso mesmo que ele foi perseguido. Porque, como diz aquele ditado, o prego que se destaca acaba tomando martelada. E o monarca, ele foi meio que pego de Judas, ele foi meio que... toda essa perseguição é, na verdade, um recado para qualquer pessoa que tem a idade dele. Pensa como ele pensa, faz o que ele faz, enfim. O monarca, ele meio que está sofrendo esse processo de crucificação, de linchamento público, exatamente porque isso é um recado. É um recado do que pode acontecer com qualquer pessoa hoje em dia. Eu não uso essa máscara aqui por acaso, não é só charminho. Gosto muito do personagem mitológico Anubis, etc. O ponto é que eu quero me expor minimamente na internet. Eu sei que se o governo quisesse e levasse a cabo uma investigação para saber quem eu sou, ele facilmente saberia. Só que a gente retorna àquele ponto que eu disse lá no início da censura nas redes sociais. Vai chegar um ponto que simplesmente não vai ter liberdade mais de expressão. E todas as pessoas vão ter que usar alias, vão ter que usar disfarces, vão ter que mitigar ao máximo possível a sua real identidade, simplesmente para que ideias não possam influenciar pessoas. Enfim, o monarca, ele é simplesmente um sintoma do que vem acontecendo. Isso é muito trágico, é muito triste. Eu tenho o hábito de ter sempre a pior expectativa possível diante de qualquer coisa. De ser o máximo pessimista. Porque isso é muito bom psicologicamente para você. Porque você espera o pior. E isso te obriga a trabalhar, a mitigar a situação da melhor forma possível. E quando a coisa não acontece da pior forma possível, você sempre se surpreende positivamente. Então, a razão pela qual tudo isso aconteceu com o Monarca foi um dos motivos pelo qual eu decidi criar esse canal. Já tinha a ideia mais ou menos de criar esse ambiente de conversa pública com as pessoas. E eu consumei isto com este projeto aqui. Se você não me conhece, eu tenho todos os meus outros canais estão aqui abaixo, listados nos comentários. Você pode me seguir lá, tenho vários canais falando de vários assuntos distintos. Mas este aqui é exatamente para ser uma espécie de bunker mental, onde a gente pode ter esse tipo de conversa e de discussão. Enfim, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. A chave, o cerne do que eu queria transmitir para vocês é: o monarca não é um problema, ele é sintoma do problema. Ele é aquele prego que se destacou mais e por isso tomou a maior martelada que se tem registro na história desse país. Então, cuidado para você não ser o próximo prego a ser martelado. Tome cuidado com o que você diz na internet. Mesmo as ideias mais sutis, as mais discretas, na minha opinião, vão ser cada vez mais perigosas daqui para frente. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Fica à vontade na seção dos comentários, deixa aquele joinha e vamos dar continuidade a esta conversa aqui abaixo. Era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.